Suponha que apareça lá na sua prova, no seu livro, ou seu professor de matemática peça para você construir o gráfico da função do segundo grau f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Minha primeira sugestão para você construir gráficos de funções é você fazer uma tabela, onde nessa tabela nós vamos relacionar os valores de x e y dessa função aí. Eu vou sugerir alguns valores convenientes, é claro, para essa função aqui. Então, eu quero saber o valor de y dessa função para o x valendo menos 1. Então, nós vamos substituir o x por menos 1. Vamos ficar com menos 1 ao quadrado, menos 5 vezes menos 1, mais 6. Observe que onde nós tínhamos o valor x, agora eu estou colocando menos 1. E nós vamos fazer conta. Então, f de menos 1 será igual a esse menos 1 ao quadrado, isso dá 1 positivo. Menos 5 vezes menos 1, isso é igual a mais 5. E agora, 1 mais 5, 6, mais 6, 12. Portanto, quando o x é menos 1, o valor de y ele é 12. Coloquei aqui, então nós temos o primeiro par ordenado da nossa função. O segundo par ordenado vai ser x igual a zero. Observe que o próximo valor de x é zero. Então, substituindo x por zero, ficamos com zero ao quadrado, menos 5 vezes zero, mais 6. f de zero vai ser igual a zero, menos 0 mais 6. Observe aqui que 0 ao quadrado, isso dá zero. Menos 5 vezes zero, isso dá zero. Nós podemos cancelar aqui. Portanto, f de zero é igual a 6. Isso significa que nesta função, quando o x é zero, o y vale 6. Próximo valor a ser calculado é o f de 1. Então, quando o x vale 1, nós temos 1 ao quadrado, que dá 1, menos 5, pois menos 5 vezes 1, isso dá 5, mais 6. f de 1 será igual a 1 menos 5, menos 4, e menos 4 mais 6, isso dá 2. Logo, quando o x é 1, o nosso y é 2. Próximo valor, f de 2. Então, f de 2 será igual a 2 ao quadrado, que dá 4, menos 5 vezes 2, isso dá menos 10, mais 6. f de 2 é igual a 4 menos 10, que dá menos 6, e menos 6 mais 6, 0. Esse é um resultado muito importante, pois futuramente você vai entender que esse 2 aqui ele será chamado de raiz de f, raiz da função, porque ele transforma a função num valor nulo. Próximo valor a ser calculado é f de 3. Observe que onde aparecia o x, dessa vez o x foi substituído por 3. E agora nós vamos fazer conta. f de 3 é igual a 3 ao quadrado, isso dá 9. Aqui nós temos menos 5 vezes 3, isso dá menos 15. E eu vou repetir esse mais 6. f de 3 vai ser igual a 9 menos 15. Observe que isso dá menos 6. E menos 6 mais 6, obtemos 0. Logo, o 3 ele também é uma raiz da função, porque ele transforma a função no valor 0. Próximo valor de x é o f de 4, é o x igual a 4. Então, nós substituímos x por 4, ficamos com 4 ao quadrado, que dá 16, menos 5 vezes 4, isso dá menos 20, mais 6. f de 4, então, 16 menos 20, isso é igual a
menos 4 e finalmente menos 4 mais 6, isso dá 2. Portanto, quando x é 4, o y ele vale 2. Vamos agora para o nosso gráfico. Então, agora nós vamos ligar os pontos, não é verdade? Quando x é menos 1, o y é 12. Então, x menos 1 está aqui e y12 está lá em cima no eixo de y. Então, está aqui um pontinho. Quando x é 0, o y é 6. Então, o ponto está aqui em cima do eixo de y. Quando x é 1, o y é 2. Então, está aqui. Quando x é 2, y 0. Está aqui o nosso ponto em cima do eixo de x. Quando x é 3, o y também é 0. E quando x é 4, o y é 2 também. Então, o gráfico dessa função ele vai ser um gráfico um pouco diferente, um gráfico que nós chamamos de parábola. Então, vai ficar mais ou menos dessa forma aí o nosso gráfico da nossa função y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Um outro exemplo para você entender melhor isso aí. Vamos lá. Quero construir o gráfico da função f de x menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Primeiro passo, vou montar a tabela e vou calcular os respectivos valores de y. Primeiro valor de x é o menos 2. Portanto, nós vamos ficar com f de menos 2. Onde tem x, nós vamos substituir por menos 2 e vamos calcular o valor numérico da função para x igual a menos 2. Bom, menos 2 ao quadrado, isso aqui dá 4. Tem um sinal negativo aqui, então temos menos 4. Mais 2 vezes menos 2, isso dá menos 4 também, mais 3. Logo, teremos menos 8 mais 3, que resulta em menos 5. Portanto, quando x é menos 2, o nosso y é menos 5. Vou colocar aqui na tabela. Próximo valor de x é o menos 1. f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1 mais 3. Menos 1, menos 2, mais 3. Observe nesse caso aqui que menos 1, menos 2, isso dá menos 3. E menos 3 mais 3, nós vamos obter o seguinte resultado, 0. Então, quando x é menos 1, o y vale 0. Próximo valor a calcular é o f de 0. Quando x é 0, temos menos 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 3. Isso vai dar 0 ao quadrado dá 0, 2 vezes 0, 0. Então, portanto, encontramos 3. Isso quer dizer que quando x é 0, o y vale 3. E aí nós temos que calcular todos os valores numéricos dessa função aí. Já calculei aqui para você o f de 1. Quando x é 1, nosso y é 4. Está aqui, já coloquei na nossa tabela. Vamos calcular agora f de 2, de 3 e de 4. Então, estão aí, já calculei para você. F de 2 dá 3, f de 3 dá 0 e o f de 4 menos 5. Portanto, vamos completar a tabela aqui. Ó. x2 nos dá y3, x3 nos dá y0 e x4 nos dá y menos 5. Agora nós vamos marcar os nossos pontos no nosso plano cartesiano. Primeiro ponto, x menos 2, y menos 5. Então, x menos 2, y menos 5 está aqui. Ó. Está aqui o nosso primeiro ponto do nosso gráfico. Para x menos 1, o y é 0. Então, está aqui. Para x3,
Para x0, quer dizer, o y é 3, x0, y3, está aqui o pontinho em cima do eixo de y. Para x1, y vai ser 4, então está aqui o nosso ponto. Para x2, o y é 3. Então está aqui, ó, x2 e y3. Para x3, o y é 0. E o próximo ponto, para x4, o y ele é menos 5. Portanto, agora nós vamos ligar esses pontos aí e nós vamos observar esse gráfico aí que é chamado gráfico parabólico, né? Isso é uma parábola. Então, essa curva em rosa que você está vendo é a curva, é o gráfico que representa a função y igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Espero que essa aula tenha te ajudado, que você esteja melhorando em matemática. Quer estudar com a gente? Então acesse o nosso curso básico de geometria plana e tenha acesso a muitos materiais, videoaulas, playlists em PDF e o nosso módulo bônus, que é um módulo de simulado de matemática do ensino fundamental para reforçar a sua preparação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!